Olá, essa é a nossa segunda aula de física para o Enem e hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre cinemática, mas vai focar em movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. E para a gente entender esses dois movimentos, a gente vai ver duas questões. A primeira delas é essa. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Para a gente conseguir fazer essa questão, a gente tem que conhecer a seguinte fórmula: a função horária do espaço para o movimento retilíneo uniforme, que ela é conhecida também como sorvete. O nome função horária do espaço não é tão importante, mas movimento retilíneo uniforme tem esse nome porque M vem de ser um movimento, né? R é de ser retilíneo, ou seja, é um movimento reto, sem curvas, e uniforme vem do fato de que ele tem uma velocidade constante. Todo movimento que tem uma velocidade constante, a gente pode chamar de movimento uniforme. É tanto que a gente vai ter uma aula sobre MCU, que é o movimento circular uniforme. Ele é circular, ou seja, a trajetória dele é circular, e é uniforme, ou seja, tem a velocidade constante também, assim como o MRU. E aí a gente vai ter que decorar essa fórmula, que ela não é tão difícil. Ela é conhecida como sorvete porque, né, claramente parece um sorvete escrito. E S vem de espaço final do movimento, posição final. S0 é a posição inicial daquele movimento. V é a velocidade, que ela é constante, do começo ao fim ela é a mesma. E T é o período de tempo utilizado naquele movimento. E aí a questão diz que tem dois trechos e que o primeiro é de 80 km e tem a velocidade máxima permitida de 80 km por hora. E o segundo tem um comprimento de 60 km e velocidade máxima permitida de 120 km por hora. Para poder entender, vai usar um referencial aqui. Eu vou fazer aqui a reta como se fosse a estrada. E ela vai ter dois percursos, né? Eu vou fazer aqui o carrinho para representar aqui ele no começo. Aqui, como é o começo, a gente pode dizer que é a posição 0 km. E aí vão ser dois percursos. O primeiro vai até a posição 80, né? Porque são 80 km de comprimento. E o segundo tem 60 km de comprimento. Somado aos 80, aqui o final do segundo vai ser na posição 140 km por hora. Quilômetros por hora não, quilômetros. Porque de 80 para 140 são 60 quilômetros. E aí a gente vai utilizar o sorvete duas vezes, certo? Aqui, ó, na primeira, a gente diz S igual a S0 mais V vezes T, que é o sorvete, né? E aí a posição final do primeiro movimento vai ser 80, porque é a posição final daquele trecho. E a posição inicial vai ser justamente zero. A velocidade é a velocidade máxima permitida. Nesse primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, enquanto no segundo trecho, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. E ele disse aqui que a gente vai andar continuamente na velocidade máxima permitida. Logo, a velocidade do primeiro trecho vai ser 80 e o tempo a gente não sabe. Qualquer número que a gente soma a zero continua o mesmo número, então a gente pode descartar esse zero. Então fica 80 igual a 80 vezes t. Como o 80 está multiplicando t, ele pode passar dividindo. Aí fica 80 sobre 80 igual a t, que a gente passou dividindo. Isso aqui dá 1, porque 80 dividido por 80 é 1. E a gente tem que lembrar que é em horas, porque a gente está usando velocidade km por hora. Logo, o tempo do primeiro trecho foi 1 hora. T1 igual a 1 hora. E no segundo trecho a gente também vai usar o sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. A posição final nessa situação aqui vai ser 140. E a posição inicial vai ser 80, na verdade. Mas velocidade vai ser 120 e o t é o tempo que a gente não conhece ainda. O 80 está somando, então a gente pode passar subtraindo. Fica 140 menos 80 igual a 120t. 140 menos 80 dá 60, igual a 120t. O 120 está multiplicando, então a gente pode passar dividindo.
60 sobre 120 igual a t. 60 sobre 120 é a mesma coisa que 1 sobre 2, porque 120 é o dobro de 60. Logo, o tempo vai ser igual a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio, 0,5. Horas também. Logo, o tempo total vai ser o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. 1 hora mais meia hora dá 1,5 horas, que é a letra C. Olha aí. E essa é a segunda questão. O motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Nessa questão, a gente já vai falar sobre aceleração. 5 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração, assim como 1 metro por segundo ao quadrado. E a aceleração nada mais é do que uma grandeza que determina o quanto a velocidade daquele corpo varia ao longo do tempo. Se a aceleração for zero, significa que a velocidade não vai variar, porque a aceleração é zero, então a velocidade continua a mesma, a velocidade é constante. Já se a gente for calcular, a gente tem que dizer que a aceleração vai ser igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, o intervalo de tempo. E a unidade da aceleração, é importante lembrar que ela é metro por segundo ao quadrado. Já a de velocidade é metro por segundo. Por quê? A aceleração mostra quantos metros por segundo aquela velocidade vai mudar para cada segundo. Por isso que é segundo ao quadrado, porque tem duas vezes o segundo. E aí, além disso, a gente também tem que saber sobre a função horária do espaço, do movimento retilíneo uniformemente variado, que é diferente da do MRU. No movimento retilíneo uniformemente variado, movimento é porque é um movimento, né? Retilíneo porque é reto, e uniformemente variado é diferente de uniforme. Uniforme era quando a velocidade era constante, só que uniformemente variado, a velocidade não vai ser constante, a velocidade vai variar, por isso que é variado. Só que varia de uma certa maneira uniforme. Como assim? Vai sempre variar a mesma quantidade. A aceleração vai ser a mesma, vai ser constante. Por isso que eu disse aqui, ó, a aceleração é constante no MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, a função horária do espaço é também conhecida como sorvetão, que é tipo um sorvete, só que um pouco maior, né? Até porque tem a aceleração, né? E aí, sorvetão vai ser S, que é espaço final, igual a S0, que é espaço inicial, mais V0 vezes t, que é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. É uma boa repetir essas três fórmulas, na verdade, que eu falei, porque elas são muito importantes. E vamos para a questão, né? A gente vai separar em duas situações. Primeiro, o motorista atento e o desatento. Vamos descobrir o quanto o motorista atento andou. Eu vou representar ele com essa bolinha aqui. Ele estava andando lá e ele estava com velocidade de 14 metros por segundo, andando para a direita aqui, digamos. Nesse momento ele começou a frear com a aceleração, e essa aceleração diz que era de 5 metros por segundo ao quadrado. Só que a aceleração não está para a direita também, é como se a aceleração estivesse para a esquerda. Por quê? Porque ele está freando. Então essa aceleração vai ser de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai utilizar o sorvetão para descobrir o quanto ele andou. Sorvetão é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Existe um certo macete que é o seguinte: tanto no sorvete como no sorvetão tem S igual a S0 logo no começo. E aí você pode colocar esse S0 puxando para o lado esquerdo. Como ele está somando, passa subtraindo. Fica S menos S0. E S menos S0 é a mesma coisa que a variação do S, né? Variação da posição, que é o deslocamento. Então, ΔS vai ser, aí vem para cá, V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2. A velocidade inicial a gente tem, a aceleração a gente também tem. Só que a gente não sabe qual foi o tempo que ele levou para frear e também não sabe qual foi o percurso que ele andou. Então, para a gente descobrir o tempo, a gente pode utilizar a fórmula de aceleração, que é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A aceleração a gente sabe que é menos 5.
Aí a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a inicial. A final vai ser zero, porque o momento final ele vai estar parado, vai ter freado e vai estar parado, né? Então a velocidade é zero. Menos a inicial, que é 14. Isso tudo dividido por o ΔT, que é o que a gente quer descobrir. O ΔT a gente passa multiplicando, fica menos 5 ΔT igual a menos 14. O menos 5 passa dividindo agora. ΔT vai ser igual a menos 14 dividido por menos 5. Menos com menos dá mais, então vai ser positivo. 14 dividido por 5 dá 2,8. Isso vai ser em segundos, né? Porque é o tempo que ele levou para percorrer. E aí a gente joga agora as informações no sorvetão aqui. ΔS, então, vai ser... Velocidade inicial era 14, multiplicado pelo tempo, que é 2,8. Mais a aceleração, que é negativa, é menos 5, então a gente bota entre parênteses, multiplicado por 2,8 ao quadrado, dividido por 2. E aí, se a gente fizer essa conta que eu fiz aqui, dá um total de 19,6 metros. Vou botar aqui em cima. O percurso de o deslocamento dele, né, foi de 19,6 metros. Agora eu vou apagar para a gente poder fazer o do segundo. Aí já o segundo vai ter duas situações diferentes, duas partes, né, do percurso. Primeiro vai ter a parte em que ele estava lá inicialmente a 14 metros por segundo e estava andando, acelerando ainda, né, ganhando velocidade, aceleração de 1 metro por segundo. E ele andou por um percurso até começar a frear, na verdade. E esse tempo aqui, o tempo que ele levou para fazer isso aqui, foi 1 segundo que ele ficou ainda acelerando. Pela lógica, a gente sabe que se ele ficou 1 segundo acelerando e a cada segundo ele acelera 1 metro por segundo, ele vai ficar com 15 metros por segundo. Só que se a gente quiser calcular, a gente pode utilizar a forma de aceleração também, né, que é a variação da velocidade pelo tempo. A aceleração a gente sabe que é 1, que aí vai ser a variação da velocidade, que a gente não sabe quanto é, mas a gente sabe que é a velocidade final. A gente não sabe, né, mas a inicial a gente sabe que é 14, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. O tempo a gente pode passar multiplicando, que vai dar 1 vezes 1, que é 1, e vai ficar 1 igual a velocidade menos 14. O 14 está subtraindo, então a gente pode passar somando. Aí vai ficar a velocidade igual a 1 mais 14, que vai dar 15 metros por segundo, como a gente tinha dito. E agora a gente pode usar o sorvetão. A gente pode usar o macete de novo de fazer o ΔS aqui, né? ΔS vai ser igual, porque passa o S0 subtraindo, igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS então vai ser, velocidade inicial era 14. O tempo foi 1 segundo, mais a aceleração de 1 segundo também, multiplicado pelo tempo de 1 segundo ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar o seguinte, ΔS vai ser 14 mais 1 vezes 1, aliás, 1 ao quadrado é 1, multiplicado por 1 dá 1, então é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio, então 14 mais meio vai ser 14,5 metros. Essa foi a primeira parte, 14,5. Nesse momento que ele atingiu 15 metros por segundo, ele começou a frear. E aí vai ser uma outra situação. E essa segunda situação, o motorista vai estar a 15 metros por segundo. E aí ele vai continuar andando, só que dessa vez desacelerando, com aceleração igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado, até o momento em que ele pare. Isso significa que a velocidade dele vai ser de zero. E aí a gente vai usar o sorvetão de novo. Só que antes a gente tem que descobrir quanto foi o tempo que ele utilizou nesse processo aqui, né? E aí a gente utiliza a fórmula de aceleração. Menos 5 é a aceleração. Igual a velocidade final menos inicial. 0 menos 15. Dividido pelo ΔT. ΔT a gente passa multiplicando. Menos 5 ΔT vai ser igual a 0 menos 15 dá menos 15. Menos 5 a gente passa dividindo. Vai dar ΔT igual a menos 15 dividido por menos 5. Então, o ΔT vai ser negativo, menos com menos dá mais. Então, vai ser mais 15 dividido por 5 dá 3. Então, vai ser 3 segundos. E aí, a gente vai jogar no sorvetão. O S0 a gente pode passar subtraindo e faz o ΔS, né? Igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS, então, vai ser velocidade inicial 15
multiplicado pelo tempo, que foi 3, mais a aceleração, que é menos 5, multiplicado pelo tempo de novo, que é 3, ao quadrado sobre 2. ΔS, então, vai ser 15 vezes 3, 45, mais 3 ao quadrado é 9. 9 multiplicado por menos 5 dá menos 45. E isso dividido por 2 vai dar menos 22,5. ΔS, então, vai ser 45, mais com menos dá menos. Então, menos 22,5. 45 menos 22,5 dá 22,5 metros. E a gente bota aqui. E aí vai ficar 14,5 mais 22,5 metros. E isso vai dar 37 metros. Para a gente saber a diferença, né, o quanto ele andou a mais, é só a gente subtrair 37,5 menos 19,6, que isso vai dar 17,4 metros, que é a letra E. E é assim que a gente faz essa questão. Bastante cálculo, mas é só utilizando essas duas fórmulas. E aí, só recapitulando. No MRU, é o movimento retilíneo uniforme, então a velocidade não muda. A gente utiliza o sorvete, que é S igual a S0 mais V vezes T, em que V é a velocidade constante. Vou botar aqui, constante. Já no MRUV, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Isso quer dizer que ele varia uniformemente. Ele tem uma aceleração constante, que a gente calcula com a variação da velocidade pela variação do tempo. E aí tem o sorvetão, que é uma versão do sorvete, só que para quando o movimento tem uma aceleração constante, que é S igual a S0 mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E essas três fórmulas são muito importantes. O bom é que tem esse macete do sorvete e do sorvetão, mas elas são muito importantes e é necessário decorá-las. E é isso, até a próxima aula.